E ontem, mais especificamente neste domingo, os chilenos foram às urnas para votar em um plebiscito sobre a nova Constituição que busca substituir o texto da era da ditadura, tá? A pressão era para reescrever a Constituição que remonta ao governo do general Augusto Pinochet, que comandou o Chile entre 73 e 1990. Essa pressão, né, nasceu de protestos inflados há 4 anos, encadeados em parte pela profunda desigualdade que muitos atribuíam a essa estrutura, tá bom? Esse referendo, né, foi a segunda tentativa do país de se redigir uma nova carta constitucional. Para falar um pouquinho sobre o resultado desse referendo, perdão, eu trago ele, Caio Matos, o nosso repórter internacional que entende tudo de América Latina e também dessas questões de nossos irmãos. Caio, deixo com você. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, os chilenos foram ontem, no domingo 17 de dezembro, votar pela segunda vez em um referendo para tentar mudar a Constituição do Chile, que é a Constituição em vigor hoje, data do regime totalitário do ditador Augusto Pinochet. Então, a reforma constitucional do Chile é a questão mais importante, que mais mobiliza a política do país, desde o início do atual mandato do atual presidente, né, o Gabriel Boric. E, na verdade, até precede ele. Ele se elegeu em 2021 com uma campanha forte a favor de se mudar a Constituição, que o Chile tem problemas, tem demandas sociais muito fortes relacionadas à Constituição, que datam as mais recentes, desde a onda de protestos de 2019, que foi a principal crise do governo do antecessor do Boric, Sebastião Pinheira, e que foi o que começou a desandada do governo dele, que ajudou o Boric a se eleger em 2021. Então a mudança da Constituição do Chile é o tema mais importante da política do Chile há anos e, sem dúvida, é o tema mais importante do governo de Gabriel Boric. E no domingo ontem, né, 17 de dezembro, os chilenos votaram 56% contra a mudança da Constituição e 44% a favor. Aparentemente, a princípio, pode-se parecer que isso foi uma derrota para o Boric, mas na verdade foi não uma vitória também, mas um alívio à rejeição a essa proposta de Constituição, porque essa segunda proposta de Constituição ia totalmente contra a vontade do governo do Gabriel Boric, mais à esquerda, porque, como eu falei, essa é a segunda vez que se vota uma Constituição, que se tenta mudar a Constituição do Chile desde o começo do governo do Gabriel Boric. Em 2022, o Gabriel Boric conseguiu eleger maioria na Assembleia Constituinte, que elaborou a proposta de Constituição na época, e que foi votada em 2022. Na verdade, a Assembleia Constituinte vem desde 2021, e a primeira, né? E não conseguiu aprovar porque era tida como uma Constituição muito progressista demais, com muitos tinham até interpretações que se dava a entender que a água não seria possível privatizar a venda de água, a água potável seria um bem público. Tinha muitas controvérsias naquela proposta que não passou, e aí o governo chileno tentou mais uma vez tentar elaborar um novo texto constitucional, só que dessa vez com a maioria era conservadora, na verdade comandada pelo principal adversário do Boric, que perdeu para ele na última eleição, José Antônio Kassi, que representa uma direita bem conservadora. E essa proposta atual, ela tinha algumas interpretações que podiam andar a entender que, sem dúvida, dificultariam, por exemplo, a questão do aborto, né, a realização do aborto no Chile. Então, essa Constituição que se foi votada neste final de semana, no domingo, embora a reforma constitucional seja uma campanha, seja uma plataforma importante do governo do Gabriel Boric, a que foi votada neste domingo ia totalmente contra as diretrizes e a ideologia do seu governo. E com a rejeição ele sente um certo alívio. E o Boric já deixou claro que não vai tentar elaborar uma terceira Assembleia Constituinte, tentar elaborar uma terceira Constituição. Esse não do domingo foi definitivo e os chilenos terão que continuar com a Constituição do Pinochet, que, pelo que se dizia nas ruas de Santiago,
menos pior do que as duas que foram propostas nesses últimos anos. Wilson? E ainda falando sobre os nossos hermanos, o Javier Milei adotou várias medidas de austeridade fiscal nessa primeira semana de governo. Então, vamos aproveitar e ainda, como já estamos com ele, com o Caio Matos, eu queria te perguntar o seguinte, Caio. E aí, essas primeiras medidas foram efetivas? Era tudo que a gente esperava? Qual é a sua avaliação sobre a primeira semana do mandato dele, de Javier Milei? Bom, Wilson, a primeira semana do mandato do Javier Milei ficou marcada em questão de medidas econômicas pelo anúncio de medidas que o ministro da Economia, o Luiz Caputo, fez na televisão. Foi um anúncio gravado, mas transmitido na televisão em rede aberta. E ele trouxe 9 medidas para tentar botar a Argentina nos trilhos, digamos assim. A principal delas foi a desvalorização do peso na cotação oficial para o dólar, que estava na casa dos 365 pesos por dólar, o que era uma cotação completamente artificial. As pessoas mal conseguiam, pessoas normais, os argentinos normais, mal conseguiam ter acesso a essa cotação e tinham que se refugiar no mercado paralelo, onde o dólar está a 1.000 pesos. Então, eles desvalorizaram esses 365 pesos o dólar para 800. Isso impacta nas outras cotações também. A Argentina tem mais de 10 cotações diferentes de dólar. E outras medidas que o Caputo anunciou também foram anúncio de redução do Estado, cortes de funcionários públicos, cortes de propaganda governamental na imprensa, manutenção de cortes em alguns subsídios, manutenção de outros. Então, ainda é muito cedo para avaliar os impactos dessas medidas. Algumas já receberam, algumas já dá para se perceber um certo impacto, como, por exemplo, sempre já, antes mesmo da posse do Milei, mas já com ele eleito, já se previa essa desvalorização do peso na cotação oficial. Então, os preços já refletiam essa expectativa do mercado para a desvalorização. Então já se vê uma certa inflação já desde um pouquinho antes da posse do Milei e ela deve continuar. A questão é, se o mercado, tanto nacional quanto internacional, acreditar, ter confiança de que as propostas do Javier Milei vão ajudar o governo argentino, o Estado argentino, a botar as suas contas em dia, a tendência é que o país se estabilize e a inflação se controle. Mas para medir essa confiança ainda está muito cedo, é um processo demorado mesmo, ainda devemos esperar ainda mais aumento de inflação, que é esse choque imediato às medidas do Milei, mas as principais medidas, na verdade, ainda o Caputo, que é o ministro da Economia, fez só os anúncios na semana passada. Nessa semana que está se iniciando, a expectativa é que o Milei apresente um decreto de necessidade e urgência, que se chama em curto DNU, que ele vai apresentar ao Congresso propostas concretas de redução do tamanho do Estado, de reformas reformas para liberalizar a economia e afrouxar legislações trabalhistas, né? E essas medidas, a gente ainda não tem muitos detalhes delas, mas ele vai apresentar ao Congresso como decreto de necessidade e urgência, porque aí não é necessário aprovação do Congresso. Aí as discussões jurídicas de como vai se executar esse decreto, se haverá contestações, é uma outra história, mas a expectativa é que nesta semana se apresente esse decreto de necessidade e urgência com essas medidas, com esses 3 eixos principais: desregulamentar a economia, afrouxar a legislação trabalhista e reduzir o tamanho do Estado, para botar em concreto o que o Milei vai fazer, ou pelo menos quer fazer, para, e de maneira rápida, sem precisar de aprovação do Congresso, para poder botar a Argentina nos trilhos. Uma coisa muito importante que acho que é de se destacar é que o governo do Javier Milei, que mal tem 2 semanas, está começando a segunda semana, né? Ele tem a coisa mais importante que aconteceu, na verdade, é algo que fica fora do controle do governo, que foi uma tempestade que atingiu a província de Buenos Aires, principalmente a região sul da província de Buenos Aires, e, bom, 16 pessoas já morreram, e a região metropolitana da cidade de Buenos Aires, que fica no norte,
ou seja, no oposto de onde foi o epicentro da tempestade, mas mesmo assim, a região metropolitana de Buenos Aires tem 150 mil pessoas sem luz. Então, esse foi, sem dúvida, o evento que mais marcou o início, esse comecinho do governo Milei, embora esteja fora do controle dele, mas é um fato muito importante que não se pode se deixar de relevar.